Vamos ler então Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao 7. Então falou Deus todas estas palavras. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. São com essas palavras, irmãos e irmãs, eu gostaria de convidar vocês a refletirem comigo nessa noite sobre o tema razões para colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Razões para colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Você provavelmente já leu essa frase em algum lugar. Os cristãos não são perfeitos, apenas eles são perdoados. E muita gente tem se apoiado nessa afirmativa. E por causa dessa ideia de serem perdoados, eles acabam criando uma espécie de relativismo religioso, entendendo que não são perfeitos. Eu não sou, você não é, ninguém aqui é perfeito. Mas o que a gente não pode é se apropriar apenas da ideia que nós somos perdoados por Deus, olhando para Deus e, acima de tudo, compreendendo e devemos compreender que Deus é amor, mas não devemos esquecer de que Deus também é juiz, Deus também é justiça. Deus também fará valer todas as suas palavras, como está escrito em Gênesis. Esse Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor fará juízo, ajuizará todas as coisas diante do seu tribunal, e não seremos por inocentes. Dessa forma, nós precisamos compreender que nós não devemos colocar o nome do Senhor em vão, em nada. Nós devemos colocar como prioridade os seus ensinos, particularmente tudo aquilo que a palavra de Deus tem nos mostrado para chegar, se aproximar de Deus, caminhar rumo, não em busca apenas de um sentimento de interesse pessoal, para nos apoiar numa santidade, acharmos que somos perfeitos, ao contrário disso. Nessa vida nunca seremos perfeitos, mas nos aproximar de Deus com o coração quebrantado, com o coração contrito, onde haja confissão, onde haja liberação do nosso sentimento, como um desejo de permanecer e dar continuidade à vontade de Deus em nossa vida. Vivemos num mundo infectado pela imoralidade, pelos sentimentos que soam de forma estranha aos ouvidos de Deus, um rumo em que as pessoas têm tomado para a sua vida cada vez mais distante de Deus. E pior do que isso, é olhar e ver quantos cristãos têm se afastado de Deus exatamente por se apoiar nessa ideia, nesse sentimento, nessa própria realidade de viver para, com a sua própria necessidade, deixar de colocar Deus em primeiro lugar, deixar Deus de lado, não colocar como prioridade. E muitas vezes essas pessoas têm buscado, na sua própria vontade, no seu próprio desejo, aquilo que é de interesse pessoal, particularmente falando, aquilo que vai trazer apenas satisfação para as suas necessidades, esquecendo que nós devemos colocar Deus em nossa vida, colocar Deus como primazia, colocar Deus acima de todas as coisas e acreditar que os ensinos, eles são válidos, sinos da palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra.
e luz para o nosso caminho. Nós precisamos dar crédito que a palavra de Deus tanto tem nos ensinado, dar crédito àquilo que Deus tem colocado em nosso coração, naquilo que Deus tem se permitido, para que a gente veja com nossos olhos e acredite que as suas ordenanças, elas servem e elas sempre servirão para nos apoiar em nossa caminhada de fé, de esperança, e que você e eu tenha por certo que o nosso Deus é um Deus que sempre vai nos abençoar, um Deus que sempre vai trazer para nós a alegria de poder contar com sua presença. E nesse contexto, dentro dessa leitura de Êxodo capítulo 20, versos 1 a 7, Moisés convoca todos os israelitas com o propósito de lembrar cada um deles a lei que havia recebido lá no Monte Sinai e por muitas vezes repetiu palavras tão expressivas, tão significativas como essa palavra ouvir, que é usada mais de 30 vezes. Uma outra palavra, um outro verbo é aprender, que foi usada mais de 7 vezes. E uma outra palavra, que é um verbo também, observar, que foi usado mais de 100 vezes. Para fazer com que cada um daqueles que faziam parte daquela história de um povo que foi exilado, de um povo que foi libertado acima de tudo, olhasse, ouvisse, observasse, compreendesse que havia determinações, havia ordenanças, para que Deus fosse prioridade na vida deles, como deve ser para nós hoje, como hoje nós precisamos ouvir, hoje nós precisamos aprender e devemos continuar a observar a lei do Senhor, que é perfeita, que é agradável para todas as nossas vidas, para você, para mim, para todos nós, para todo o povo de Deus. E eu entendo que mais do que percebermos a necessidade, olhando para uma forma tão específica de entender que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos aprender a palavra de Deus, precisamos observar a palavra de Deus, é colocar também em prática. A gente fala muito da fé, mas a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. Palavra essa que tem nos instruído de sabedoria, que nos faz olhar para o outro, para o ser humano e entender que há um ser humano que precisa ser respaldado, resguardado com o entendimento de que ele mesmo está sendo desumanizado, mas a palavra de Deus vai humanizar. Eu, você, todos nós temos a responsabilidade de humanizar o ser humano que está sendo desumanizado por falta da palavra de Deus. E por isso há tanta imoralidade, e por isso há tanta crueldade, por isso há tanta forma expressiva de se afastar de Deus cada dia mais, há tanta agressividade, há tantos comportamentos alheios que ferem os valores, os princípios da palavra de Deus, mas você e eu não somos como aqueles que compreendem os nossos próprios interesses, esquecem do interesse de Deus. Nós somos cristãos e tantas vezes dizemos e reafirmamos que vale a pena buscar a esse Deus tão maravilhoso e lutar pela nossa fé cristã e acreditar que os princípios da palavra de Deus, ela traz para nós em sua própria natureza aquilo que estabelece limites, conforme a lei era o limite para a história de um povo que deveria ouvir, deveria aprender, deveria observar a palavra de Deus. A lei de Deus, pode ter certeza, ela não é arbitrária, porque a vontade de Deus define em essência a sua natureza. E quando ela diz que nós devemos ouvir, devemos aprender, devemos observar, é para que entendamos que o nosso Deus, ele é fiel. E você e eu precisamos ser fiéis, fiéis até a morte, para sermos coroados com a vida eterna. Embora a lei fosse uma expressão, mais do que para aquele povo, a certeza de que Deus estaria ordenando, mas cobrando deles também, era necessário que eles entendessem que toda a forma da lei era também um meio de graça. Porque quando eles observassem a lei, quando eles aprendessem a lei, quando eles ouvissem, inculcassem a lei, como desde cedo os israelitas deveriam colocar diante daqueles que eram as suas gerações, os seus filhos, o ensino da palavra de Deus. Como diz o deuteronomista, hoje ensina estas palavras que vos escrevo, inculcarás na cabeça do teu filho. Seja deitado, seja caminhando, seja de qualquer forma, de qualquer maneira, ensina ele a amar a Deus sobre todas as coisas. Ensina o teu filho a crer em Deus. Ensina a esta geração que Deus existe, que Ele é bom
e que a sua eterna misericórdia vai visitar até a 1000ª geração, mesmo sendo um povo que não somos perfeitos, mas somos um povo que devemos entender que ao ouvir a palavra de Deus, compreendendo essa palavra, iremos aprender a sua vontade e daremos em obediência a nossa observância todos os dias, como ensina o salmista: o meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito dia e noite. Ele não disse isso por acaso, porque a lei de Deus era para ele um meio de graça. E quanto mais ele ouvia, quanto mais ele aprendia, mais ele observava, porque ele entendia que aquela palavra era para ele a vontade de Deus, era o que era certo, era o que é justo, o que era reto. Por isso, Deus nos oferece em sua palavra a essência daquilo que é correto. Se hoje nós erramos, erramos por não conhecer as Sagradas Escrituras, errais por não conhecer as Sagradas Escrituras, errais por não conhecer a palavra de Deus, errais porque não coloca no teu coração a palavra de Deus. Portanto, eu e você somos desafiados. A primeira razão de buscar em Deus, assim como Israel, a fidelidade, servir a Deus com todo o nosso coração, porque Deus deveria ser o Deus daquele povo. Deus não deveria ser substituído. A exemplo das imagens que naquela época se tornou para aquele povo, desde aquele momento em que Moisés, ao descer do monte, viu que haviam construído um bezerro de ouro, estavam deixando Deus, estava tirando Deus como aquele que deveria ser exclusivo na sua vida. Nos dias de hoje nós não temos ídolos como eles criaram aquela imagem, mas temos tantas outras coisas que se assemelham a esses ídolos quando deixamos de ouvir, quando deixamos de aprender, quando deixamos de observar a palavra de Deus, substituímos o interesse de viver para Deus, de nos regozijarmos na presença de Deus, colocando tantas coisas que nos interferem, que nos roubam a alegria de viver a salvação plena. Devemos sim, queridos, ser fiéis a Deus. Aquele povo deveria ser fiel a Deus como estava cobrando Moisés. E eu tenho certeza que você, eu, todos nós, precisamos compreender que o nosso Deus, Ele deve ser sempre o Senhor da nossa vida, o centro da nossa vontade, que está aqui em nossos pensamentos, que está aqui em nossa cabeça, que está nos fazendo lembrar toda hora do que nós queremos e precisamos, se substituir as nossas vontades, nossos desejos, nossos pensamentos, que muitas vezes são maus, pela vontade daquele que é Deus, colocando Ele em primeiro lugar em nossa vida, certamente nós seremos fiéis e viveremos essa fidelidade e veremos com os nossos próprios olhos que o nosso Deus fará grandes coisas por nós. Lá no Deuteronômio, capítulo 7, versículo 8 e 9, diz assim: mas porque o Senhor vos amou e porque quis guardar o juramento que fizeram aos seus pais, foi que vos tirou com a mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. E aí ele diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e o guardam os seus mandamentos. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Ele é fiel. O problema é que nós não somos fiéis. Deus é cumpridor daquilo que prometeu. Em Gênesis está escrito, e nós vamos repetir, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele disse que nos abençoaria até a 1000ª geração, Ele cumprirá. A questão é, você está disposto a cumprir a vontade de Deus? Você está disposto a ouvir a palavra de Deus? Você está disposto a compreender essa palavra, colocando no seu coração e observando essa palavra, colocando ela todos os dias como aquela palavra que você precisa meditar, como aquela palavra que você precisa diariamente viver? Se você disser sim, com certeza, você terá por certo que o Deus eterno, Ele vai abençoar a tua vida. Precisamos obedecer a Deus, porque Ele é fiel. E a cada um de nós, ao cumprir a promessa dele, como cumpriu tantos outros homens que a Bíblia relata, assim como Moisés, Abraão, por que não lembrar de Abraão, pai da fé? Paulo diz que bastou Abraão crer em Deus e a sua fé lhe foi imputada em conta de justiça. Olha que tremenda fé desse homem. Por isso foi merecedor de ser chamado pai
pai da fé. Portanto, queridos irmãos e irmãs, Deus deve sempre ser o Deus das nossas vidas. Devemos ter a disposição para servir ao Senhor. Lá em Êxodo capítulo 13, versículo 3 diz: E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste dia que saíste do Egito, da casa de servidão, pois com a mão forte vos tirou daqui, portanto não comerá pão levedado. O Senhor daria todos os dias por promessa aquilo que eles precisariam por necessidade, ainda que fosse a necessidade básica, e do céu caiu o maná, e eles comiam, eram alimentados. O nosso Deus nunca nos abandonou, o nosso Deus nunca nos abandonará, porque Ele é fiel todos os dias. Deus deveria ser colocado em nossa vida em primeiro lugar, sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele sempre tem uma bênção para nós. E quando nós perdemos essa bênção é porque nos distanciamos, nos afastamos dele. Não é porque ele quer, é porque você, porque eu não estamos ouvindo, não estamos aprendendo, não estamos colocando a sua palavra para observar diariamente em nossa vida. E mais do que isso, eu quero conclamar todos vocês para que a gente faça aquilo que é certo, aquilo que é correto, para que a gente entenda que o nosso Deus, ele tem um amor por nós, um amor especial, um amor que tem sido a causa de não sermos consumidos, porque nós não somos bons. Nós não somos pessoas que temos mérito em nós mesmos, porque a graça de Deus é que nos visita, é que nos concede a alegria da salvação, que nos permite nos alegrar com todos os santos, compreendendo que há um Deus puro, verdadeiro, um Deus que vai além das nossas próprias faculdades mentais. Esse Deus existe e ele deve estar aqui em nossa mente todos os dias em nosso coração, porque ele deve ser o Senhor da vida. E como disse, ensinou Jesus lá nas bem-aventuranças, bem-aventurado o coração puro, porque este coração verá a Deus. Esse coração que se preserva na pureza da graça de Deus, verá Deus como Ele é. O nosso desejo, queridos irmãos e irmãs, é que você aprenda com sinceridade e que eu aprenda com sinceridade todos os dias a viver para exaltar, para glorificar ao nosso Deus eterno. Ouvindo sua palavra, compreendendo sua palavra, observando sua palavra com todos os ensinos que ela tem e que a gente possa aprender a ouvir, que a gente possa aprender a aprender essa palavra e que a gente possa aprender a observar todos os dias com a certeza de que esta é a vontade de Deus, que sejamos todos os dias alcançados pela sua bondade, por sua misericórdia. Portanto, queira Deus que eu e você, todos os dias, aprendamos a viver na sua presença e a colocá-lo em primeiro lugar. Que Deus seja uma prioridade para mim, seja uma prioridade para você, hoje e sempre, em nome de Jesus.